gente, beleza? Como é que são vocês? Tudo bem? Vou falar sobre pesquisa, tipos de pesquisa. Fique até o final desse vídeo, eu vou falar muita coisa legal aqui para a gente debater, fazer aqui uma discussão sadia. Então, deixe o seu like, compartilhe, gente, para o maior número de pessoas. Comentem, sugerem vídeos para a gente fazer com que haja uma troca, a gente possa discutir coisas muito legais. E lembrando, gente, aqui é um canal que é aberto para você, que é para você fazer também essa troca de informação, de conhecimento. Aqui eu vou trazendo os assuntos, mas vocês comentando vai fazer com que haja uma discussão sobre o assunto. Isso é muito relevante também, o vídeo vai ficar mais interessante com essa troca. Então, deixa o seu like, comente, se inscreva, ajude também para que outras pessoas possam se inscrever também e assistir. Então fique até o final desse vídeo. Então, vou falar sobre a pesquisa exploratória. Por que utilizar esses tipos? A pesquisa exploratória, por exemplo, ela é uma pesquisa que ela é uma de revisão bibliográfica. Ela talvez seja menos conhecida, mas tem até um contraste que a pesquisa de revisão bibliográfica, que está incluso nessa pesquisa exploratória, para você fazer um tipo de análise sobre determinado assunto, sobre o meio ambiente, sobre a infância, você vai trazer uma análise sobre isso. Então você vai precisar o quê? Pesquisar artigos ou livros. Você vai fazer a questão da exclusão de materiais, da inclusão de materiais, interessante para a sua pesquisa, vai colocar nas referências ali. Isso é a pesquisa exploratória. A descritiva, você vai fazer o seguinte, você vai pegar duas variáveis, fator, vamos colocar, ansiedade e depressão, e aí você vai descrever a relação entre esses dois fatores. O que é interessante, gente, é que em todas elas você vai colocar aquele esquema que eu estou fazendo nos vídeos. Estou falando sobre introdução, metodologia, estou falando sobre a questão do resultados de discussão, que aí para os determinados formatos, seja BNT, APA ou outra formatação, vai variar o título, pode ser referencial teórico, pode ser desenvolvimento, isso daí vai ficar a custo da formatação. Inclusive eu falei até no vídeo sobre metodologia. Mas bem, descritiva. O que é que eu vou descrever? Eu vou descrever a relação entre esses dois fatores, em saber se há uma relação entre a pessoa estar com ansiedade de desenvolver. Será que existe essa relação? Será que uma influencia a outra? Aí você vai trazer isso daí na pesquisa descritiva. E tem também a pesquisa explicativa. Essa daí é num formato bem mais rebuscado, você vai fazer uma avaliação em relação a explicar determinado fenômeno, determinada reação dos animais, fazer, por exemplo, eu vou ali explicar como reagem os animais em uma cidade X e como isso daí impacta no desenvolvimento deles, no crescimento deles. Isso daí é a pesquisa explicativa. Tem a narrativa. A narrativa, gente, é muito interessante. Inclusive eu tive a oportunidade de acompanhar um pouquinho de uma pesquisa de duas colegas, as quais ela pegou revistas de autobiografia de pessoas negras. Eram revistas em quadrinho, eram revistas que narravam histórias, e a autobiografia eram de pessoas negras, era do perfil infantil. Então ela narrou, contextualizou cada uma dessas histórias e colocou no seu artigo. Isso daí é a pesquisa narrativa. Então, qual é a função de cada uma dessas? Você lembra? Explorar, analisar. Você vai analisar o fato. Descritiva.
você vai fazer o quê? Fazer uma análise entre duas variáveis, saber se uma tem influência sobre a outra. Isso é a descritiva. Se você vai pegar, falei sobre a exploratória, descritiva, a explicativa. A explicativa, você vai trazer a questão de como se dá determinado fenômeno, como se dá determinada, explicar. Você vai explicar para o leitor como se deu a reação de raiva de animais em cativeiro, como é que eles reagiram. Aí você vai explicar esse fenômeno. A narrativa, você vai narrar, você vai trazer a autobiografia, seja de livros, como as meninas trouxe, várias literaturas infantis. De cada uma dessas literaturas existia um autor, a biografia desse autor. Então ela trouxe a narrativa de cada uma dessas literaturas, que era de perfil infantil. Então, você viu como é interessante você ter noção desse material, porque você tem que ter noção, porque quando você for levar a defesa, você vai também trazer esse fato escrito e você vai fazer a defesa de acordo com o que você apresentou. Inclusive, eu vou fazer um vídeo, se você quer que eu faça esse vídeo, deixe no comentário, que eu vou falar sobre a apresentação de TCC. Porque assim, na minha vivência, por exemplo, vou dar o exemplo da exploratória, que eu fiz a análise da contextualização entre o uso da internet, o uso problemático da internet e a sua relação com os problemas emocionais. E eu observei uma coisa muito interessante. E, por exemplo, tinha pessoas que usavam maior tempo, eram pessoas que tinham problemas de autoestima, outras tinham problemas de ansiedade. E eu observei que a proporção que elas utilizavam, isso fazia a manutenção do problema dela, ou seja, mantinha ou causava ou permitia estar evoluindo até um problema maior. Então analisei os artigos que me informavam sobre isso e construí a minha pesquisa. Então você vê como é importante. Aí quando a pessoa lê o meu artigo, vai entender que ali eu fiz uma análise. Eu vim analisar, que era o objetivo geral da minha pesquisa, era analisar o uso problemático da internet e a relação com os problemas emocionais. E a minha hipótese era: será que existe essa relação? Isso é a exploratória. Então, foi de revisão bibliográfica, sim, que está incluso nessa, que é exploratória. Inclusive, é essa que a maioria das pessoas procuram fazer. Mas, gente, uma pesquisa, por exemplo, descritiva, que é mais sistemática, que você tem que ir lá e analisar determinada contextualização, e aí você pode gerar um questionário, você pode fazer uma busca de campo para você obter esses dois conteúdos, colher essas duas informações para fazer essa relação, saber se existe essa relação ou não, e trazer. Isso daí dá um certo tempo? Dá sim, mas você vai fazer com que atualize determinado assunto sobre aquilo. E vai ser muito interessante também, porque com isso você vai contribuir, assim como as outras, mas essa daqui, desse formato, vai subsidiar a atualização de determinado assunto. Olha, desculpa essa zoada aí que tá tendo esse cara aí, mas é assim mesmo. Mas mesmo assim a gente vai fazer esse vídeo aqui, vai discutir e a gente vai terminar. Então, essas são as partes e os tipos de pesquisa. Então, gente, é muito importante leitura, é muito importante saber o tipo da pesquisa, porque, gente, encontrei muita gente que veio fazer edição de TCC comigo que não sabia o tipo da sua pesquisa, e isso impacta muito, porque a pessoa não sabe, porque isso aí é o norte, é isso daí que vai fazer com que você
saiba as ferramentas a serem usadas no trabalho. Eu, quando soube que a minha pesquisa era para fazer uma revisão bibliográfica, eu corri logo e fui nos artigos, já sabia o caminho a tomar, já sabia as ferramentas de pesquisa, já sabia como colher o material. Isso me deu um norte muito grande. Então, não esqueçam. Você já tem a explicação dos tipos, então vai à frente. Se você tem alguma dúvida, vai no meu direct no Instagram, manda uma mensagem para mim que a gente vai começar a bater um papo e a gente vai discutir sobre o tipo de pesquisa. Se você não tem ainda um tema, se você está começando, se você está no meio, se você não sabe o que fazer, vai lá e conversa comigo que a gente vai bater um papo e aí discutir um pouco. Que inclusive eu trabalho com edição também de TCC. Então eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, viu? Fui!